sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor meu Deus, uma vez mais te louvamos, te agradecemos o Senhor. Pai, lhe pedimos que o Senhor fale conosco pelo poder da Tua palavra, segundo a Tua misericórdia e a Tua bondade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se assente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando sobre a visão de Jesus, né? A visão de Jesus. Nós falamos, irmãos, na semana passada, sobre a visão de Jesus e os fundamentos da liderança cristã. Hoje, irmãos, vamos falar sobre a visão de Jesus concernente à palavra de Deus. Qual é a visão de Jesus, a perspectiva de Jesus sobre a palavra de Deus? Amém? Estamos felizes também, irmãos, por ter entre nós nosso irmão Isaac. Deus abençoe Isaac, em nome de Jesus. É sempre uma alegria para nós tê-lo aqui. Amém? Deus continua abençoando a sua vida e da sua família. Mas é bom aqui, irmão. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor. Meus irmãos, a visão de Jesus concernente à palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso, irmãos, nesses poucos minutos. A visão de Jesus da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, da importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus para nós, o poder da palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus para nós, irmãos, ela é o pão, né? Ela é o pão que nos satisfaz, ela é a água que mata a nossa sede. A palavra é o descanso para aquele que está cansado, sobrecarregado. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é de grande importância para nós. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa única regra de fé e prática. E Jesus, irmãos, Ele é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo, a palavra. Jesus, Ele não apenas pregou a palavra, não apenas ensinou a palavra, como Ele era a própria palavra. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que João disse: e nós tocamos a palavra da vida, e nós tocamos, sentimos a palavra da vida. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem grande importância, ela é necessária, ela é fundamental para a nossa vida cristã. Nenhum cristão, irmãos, de forma alguma pode desprezar a palavra de Deus. Nós já estudamos que Saul foi rejeitado porque antes ele rejeitou a palavra de Deus. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus serão rejeitados por Deus. Alguém um dia me perguntou: Marcos, o que Deus pensa? O que Deus pensa? Eu vou repetir. Alguém me perguntou assim: Marcos, o que Deus pensa? Se nós queremos saber qual é o pensamento de Deus, qual é a vontade de Deus, nós temos que procurar na palavra de Deus. A palavra de Deus é um mapa para quem quer chegar ao céu. A palavra de Deus é o GPS, nossa viagem espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus. Não podemos negligenciar a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor. Observe, irmãos, que na visão de Jesus, a palavra é aquilo que nos sustenta. A palavra é o meio que nos mantém de pé.
Nós estamos firmes, irmãos, pela palavra. Nós estamos, irmãos, de pé pela palavra de Deus. Observemos o que o texto, ora lido, nos fala. Todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Observemos que na visão de Jesus, não basta o crente ouvir a palavra, o crente precisa praticar a palavra. Crente firme, crente saudável, crente dinâmico, crente vivo, crente salvo, é crente que pratica a palavra de Deus. Na visão de Jesus, não basta ouvir, tem que praticar. Tiago vai dizer que nós não podemos, irmãos, sermos ouvintes esquecidos. O que é isso? Ouvintes esquecidos. É aquela pessoa que ouve, mas não pratica. Ouvinte esquecido é aquela pessoa que até ouve no momento, mas depois se esquece de tudo, não entende. Não é? A Bíblia diz, irmãos, que quando uma palavra é lançada e a pessoa não entendendo, vem o maligno e arrebata aquela semente, aquela palavra. O propósito do pregador, o propósito do ensinador da palavra é fazer de tudo para que o povo compreenda e entenda a palavra. E o propósito do povo é fazer de tudo para entender a palavra. Porque não basta o ensinador, o pregador suar a camisa para fazer o povo entender, e o povo não quer entender, não quer aprender a palavra de Deus. Então o pregador tem que fazer de tudo para o povo entender, e o povo tem que fazer de tudo, se esforçar aos máximos para entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Irmãos, às vezes tem pessoas que pensam que num ambiente desse o diabo está a 1000 quilômetros de distância daqui. Não, ele e seus demônios estão aí, irmãos. Ele não pode tocar na minha vida. Aquele que é de Deus, o maligno não toca, mas ele está aí, irmãos, fazendo de tudo para que você não entenda a palavra, para que você não ouva a palavra, fazendo de tudo para que você se distraia e não compreenda a palavra de Deus. Aleluia! Mas não basta ouvir, tem que praticar a palavra de Deus. Na visão de Jesus, não basta ouvir, tem que praticar a palavra de Deus. Construir sobre a rocha é ser um fazedor da obra e não apenas ouvinte. Construir a casa sobre a rocha é fazer exatamente como Jesus nos ensinou. Construir a casa sobre a rocha é fazer exatamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Aquele, irmãos, que diz conhecer a Deus, tem que andar como Ele andou. Tem que fazer as obras que Ele fez. Como? Se esforçando ao máximo para praticar a palavra de Deus. Se esforçando ao máximo para praticar a palavra de Deus. Observe, irmãos, que não basta ter o nome de Jesus nos lábios. Tem que ter Jesus no coração. Olha o que diz o texto, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7 e 21. Olha o que diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta ter Jesus nos lábios, não basta dizer meu mestre, meu Senhor, meu rei, meu salvador, não basta, tem que fazer a vontade dele. Cumprir a palavra, edificar a casa da rocha, fazer exatamente aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Aí o texto diz assim, muitos me dirão,
naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Conhece o nome, tem o nome na boca, tem o nome nos lábios. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estes tinham o nome de Jesus nos lábios, mas tinha iniquidade no coração. Não basta ter Jesus nos lábios, tem que ter Jesus no coração, tem que fazer a sua vontade. Estes homens aqui, irmãos, eles tinham Jesus nos lábios, ele dizia em nome de Jesus, mas os nomes deles não estavam escritos no livro da vida, porque eles tinham Jesus na boca, mas na prática não honravam o nome de Jesus. Aí Jesus fala: nunca vos conheci. Vocês até conhecem o meu nome, vocês até têm meu nome no lábio de vocês, na boca de vocês, mas eu nunca vos conheci, porque nunca fizeram a minha vontade, nunca praticaram a minha palavra. Prega bonito, opa, oratória afinada, retórica linda, as palavras tudo ajustadinha dentro do vernáculo, do dicionário, tudo bonitinho, mas é a vontade de Deus. Irmãos, João Batista nunca operou um milagre. João Batista, o texto não diz que nunca expulsou um demônio, não abriu o mar vermelho, não abriu o Jordão, nunca ressuscitou um morto. Mas a Bíblia diz assim, Jesus dando testemunho acerca de João Batista: entre os nascidos de mulher não houve, não apareceu, não existiu alguém maior do que João Batista. Mas pastor, João não fez milagre, João não expulsou demônio, João não abriu o mar, João não ressuscitou o morto. Mas a Bíblia diz que João fez a vontade de Deus. Aleluia! Faça a vontade do Senhor. Edificar a casa sobre a rocha é fazer exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. Não basta, na visão de Jesus, não basta você ouvir, você tem que praticar. Nós não podemos, irmãos, viver o Evangelho apenas de teoria. Nós temos que viver o Evangelho de prática. Não podemos viver o cristianismo, irmãos, apenas de ortodoxia, de conhecimento bíblico. Nós temos que viver o Evangelho de ortopraxia, é a prática daquilo que eu conheço. Não basta ter uma boa interpretação da Bíblia, não basta conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não basta conhecer os textos e recitá-los de cor. Tem gente que acha que recitando o Salmo 23 vai expulsar o demônio, tem gente que acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai expulsar todo o mal. Não é isso, irmão. O que expulsa Satanás, o que expulsa o mal é uma vida na vontade do Criador. É isso, irmãos. Você não precisa ser um super crente, a super crente. Você não precisa ser a Mulher Maravilha do círculo de oração. Sabe o que você precisa, irmão? É fazer a vontade de Deus, é praticar a palavra do Senhor. Você não precisa ser um obreiro, um popstar, não é uma estrela. Você não precisa ser um grandão. Você precisa fazer a vontade de Deus. Oh, aleluia! Na visão de Jesus, a palavra nos sustenta. Todo aquele, irmãos, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Estas minhas palavras aqui, irmãos, é a pregação de Jesus do Sermão da Montanha. Não é? É o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. A pregação de Jesus no monte. Jesus era assim, mas ele pregava no monte, pregava na praia, pregava na sinagoga, pregava em qualquer lugar. Se não queria ir na sinagoga, ele ia para a praia, e lá a multidão estava todos lá sentados ou em pé para ouvir a palavra de Deus. E Jesus era assim, irmãos, ele pregava a palavra, não era conto de fadas, não era jornal, né? Não era historinha, novela. Não, Jesus pregava a palavra. Alguém diz assim: se você não tem nada para falar, irmão, fica quieto. Agora, se tem palavra, pregue a palavra. 2 Timóteos 4:1. Paulo disse a Timóteo, né, que pregue a palavra,
a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra e insistes a tempo e fora de tempo. Se tem palavra, pregue, anuncie o evangelho. Se vai falar bobeira, fica quietinho, que é melhor. Não é? Então, em todo momento, Jesus pregava a palavra. Qual que era a palavra que Jesus pregava? A palavra do reino. Qual que era a palavra do reino? Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ele pregava arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de comportamento, é mudança de caminho, não é? É mudança de atitude, comportamento, de vida, de mente. É arrependimento. Hoje em dia o povo não quer mais pregar sobre arrependimento, porque não gera ibope, não gera aplauso, não gera elogio. Meus irmãos, nós temos que seguir o modelo de Cristo, pregar o arrependimento. A palavra de Deus gera arrependimento. As irmãs têm que pregar arrependimento, no trabalho, em casa, com parente. Tem irmãos que se acovardam na hora de pregar. Tem irmãos que se acovardam na hora de falar de Jesus Cristo, né? Só fala que Jesus prospera, vai mudar sua vida água por vinho e agora as coisas vão melhor. Não vem com essa não. Jesus não prometeu rosas. Jesus prospera, Jesus dá vitória, Jesus abençoa, Jesus faz tudo, irmãos. Mas o Evangelho tem a cruz, o Evangelho tem espinhos, o Evangelho tem pedras. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmãos, olha o que diz, irmãos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, irmãos, o homem que ouve a palavra de Cristo e as pratica é semelhante ao quê? Ao homem prudente. O que é ser um homem prudente? O que é ser uma mulher prudente? É uma mulher sábia, é um homem sábio. Não é? A Bíblia diz assim que a mulher sábia edifica a sua casa. Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Olha isso, irmãos. Nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Lá em Provérbios, irmãos, Provérbios capítulo 30, versículo 24 e versículo 24. Vamos abrir a Bíblia aí, irmãos. Provérbios. Vamos ler um pouquinho aqui. Provérbios, um texto muito conhecido, os irmãos conhecem. Provérbios 30, versículo 24. Provérbios, capítulo 30, versículo 24. Leia aí, irmão de volta. Esse microfone está ligado? Leia no microfone. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. Olha isso. Estas 4 coisas são as mais pequenas das mais pequenas da terra. Porém, são sábias. São pequenas, mas são sábias. Não importa o tamanho, o que importa é a sabedoria. Zaqueu era de pequena estatura, mas foi um homem de grande atitude, correu atrás de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. 4 coisas bem pequenas, porém sábias, bem providas de sabedoria. Versículo 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. As formigas são um povo impotente, não tem muita força, mas no verão elas preparam a comida, se preparando para o inverno. Amém? Versículo 27, 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Olha isso, os gafanhotos, irmão, não tem rei, não tem um líder, mas eles têm, irmãos, a consciência de organização, e todos saem em bando, sem liderança, sem rei, todos são organizados. Versículo de número 28. A aranha
que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Olha isso, aranha frágil que se apanha com as mãos. Onde que elas estão? Sempre lá nos passos dos reis, no caminho dos reis, nos palácios, né? Nos melhores lugares. Olha a sabedoria destas coisas. Então nós falamos de 3 coisas pequenas. Primeiro, as formigas. Segundo, os gafanhotos. Terceiro, as aranhas. Agora, outra coisa pequena, porém sábia. Versículo de número 26. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem a sua casa nas rochas. Olha isso, irmãos. Os coelhos, aqui é os coelhos selvagens. Os coelhos são um povo débil. O que significa a palavra débil? Fraco. Os coelhos são um povo fraco. Contudo, porém, entretanto, eles fazem as casas nas rochas. Aleluia! Os coelhos, irmãos, são um povo débil, fraco, mas usa a sabedoria que Deus deu a eles, e eles fazem a casa na rocha, porque na rocha eles têm segurança. Meu irmão, a Bíblia diz que o homem sábio faz a sua casa na rocha. Os coelhos são fracos e fazem a casa nas rochas. Nós temos que aprender com os coelhos. São um povo fraco, contudo usa a sabedoria que Deus deu e constrói a casa na rocha. Meus irmãos, nós somos fracos, nós somos pequenos. Tolo é aquele que acha que é forte, mas nós temos a sabedoria do alto, e a nossa casa está edificada na palavra, a nossa casa está edificada em Cristo Jesus, aleluia. Agora, irmãos, tem um texto bíblico que diz que as águias também fazem a casa na rocha. A águia é um animal forte, o coelho é um animal fraco. Irmãos, o negócio não é ser forte nem fraco, o negócio é fazer a casa na rocha. O negócio é fazer a casa na rocha. Siga esta sabedoria. Faça a tua casa na rocha. O que é fazer a casa na rocha, pastor? É ouvir e praticar a palavra de Deus. O que é fazer a casa na rocha? É buscar abrigo em Cristo Jesus. O que é fazer a casa na rocha? É ter Cristo Jesus como único fundamento, é ter Ele como a rocha eterna, aquele que nos dá proteção. Aleluia! A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. É o Senhor que edifica a nossa casa, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos dá segurança. Edifica a tua casa na palavra de Deus. Edifica a tua casa na palavra de Deus. Ouve e pratica a palavra de Deus. Olha o que diz, irmãos, o texto sagrado: aqueles que edificam a casa na rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu. Olha isso, irmãos, isso aqui fala de o quê? Provação, intempéries, perseguição, levante do inimigo. Olha o que diz: e a casa não caiu. Vieram tantas coisas contra aquela casa, e aquela casa permaneceu de pé. Por quê? Por que razão? Qual é a causa, o motivo, a circunstância daquela casa permanecer de pé? É porque ela está edificada na rocha. É na rocha, varão. É na rocha, mulher. Esse é o motivo, irmãos, de estarmos de pé. Esse é o motivo de estarmos aqui. É porque a nossa casa está edificada sobre a rocha. Agora, o homem imprudente é semelhante ao homem que edifica a casa na onde? Sobre onde? Areia. Areia. Não tem fundamento. Não tem base firme sobre areia. Tem pessoas que edificam a sua casa sobre o seu próprio conhecimento. A Bíblia diz: não se estribe sobre o seu próprio conhecimento. Tem gente que edifica a sua casa sobre a sua própria força. Vem a chuva, vem o rio, vem o vento, e grande é a sua queda. Por quê? Está edificada sobre a areia. A tua casa, a tua família, o teu ministério, a tua vida espiritual não está edificada sobre a areia, está edificada sobre a rocha. Pode vir rio, pode vir provação, pode vir luta, o diabo pode se levantar, a tua casa permanece de pé. Aleluia. Sabe por quê? Você gastou tempo, você gastou força, você
gastou energia vindo para o culto de ensino, vindo para a escola dominical, orando, buscando ao Senhor. Não foi fácil, foi difícil, foi com suor, mas Jesus nos dá vitória, porque a nossa casa está sobre a rocha. Qual que é mais fácil? Aqui o Romilson é pedreiro. Qual que é mais fácil? Construir sobre a rocha ou sobre a areia? Mais fácil. É fácil abrir um buraco ali onde tem muita pedra ou onde só tem areia? Areia, ali você vai abrir um buraco ali rapidinho, terra fofa, né? Você abre ali. Agora você vai fazer uma casa, você tem que pôr lá, né? Antigamente era pedra, né? Você punha pedra, você põe a pedra, né? Hoje é ferragem, é viga baldrando e tudo. Mas irmãos, quando alguém faz uma casa, irmãos, sem esforço, economizando, eu lembro, irmãos, que no ano de 2007, meu pai até ria, né, irmãos? E quando eu comecei a pregar, irmão Isaac, eu usava esse exemplo. Meu pai construiu uma casa, ele vendeu uma casa, e foi construir outra casa e tinha que entrar rápido nessa casa. Aí meu pai falou assim, eu vou economizar no máximo, vou fazer rapidinho. Aí meu pai construiu a casa e não pôs coluna, só no tijolo, aquele negócio rapidinho, mano, lá no Frambaiô em Passos. Veio um vento, derrubou a casa toda. Deus é tão bom que nós estávamos lá dentro. Aí meu pai disse, fui economizar, agora vou ter que gastar mais. Entendeu? Irmãos, na tua casa espiritual você não pode economizar. Tem muita gente economizando na oração. Não economiza na oração, não. Está economizando na palavra, no seu devocional não economiza. Não, o vento está aí. Não, na minha casa não. Todo mundo está sujeito aos ventos, às chuvas. Todo mundo está sujeito. Não economize na estrutura da tua casa. Hoje, irmãos, vai lá, a casa dele está construindo ainda. Vai lá e bate no. Tenta quebrar a massa ali. Irmãos, é muito cimento ali usando. Esse dia o irmão falou, irmão, mas não precisa de tanto cimento assim. Ele falou, filho, cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Por quê, irmãos? Ele já foi, né? Ele foi economizar e a casa caiu. Não economize na oração. Não economize na palavra. Nas coisas de Deus você não pode economizar. Hoje eu vou para a igreja e vou economizar no glória. Para com isso. Dá glória. Deixa Deus te usar. Abre seu coração. Se derrama no altar. Não economize diante de Deus. Investe na tua vida espiritual tanto que você puder investir. Pastor, mas orar não é fácil mesmo, não. Se fosse fácil, as academias estavam vazias, o círculo de oração estava lotado. Não é fácil, mas nós precisamos orar, nós precisamos investir na nossa construção espiritual. Aleluia! Invista na tua vida espiritual. Invista. Amém. Vamos, para concluirmos, na visão de Jesus, a palavra é o poder para se vencer as tentações. Na visão de Jesus, a palavra é o poder para se vencer as tentações. A tentação é um meio que o diabo se utiliza para fazer o crente pecar e ser derrotado em sua vida espiritual. A palavra é o meio que Deus proveu, a ferramenta que Deus proveu para vencermos a tentação, o pecado e o diabo. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Então, se a tentação é o meio que o diabo se utiliza para fazer o crente pecar e ser derrotado, Deus proveu para nós a palavra, a espada do Espírito, para vencermos as tentações, o pecado e o diabo. Quanto mais perto da palavra, mais distante do pecado. Mas quanto mais perto do pecado, mais distante da palavra. O pecado te distancia da palavra, mas a palavra te distancia do pecado. Quer vencer o pecado?
se aproxima deste livro, se aproxima da palavra de Deus. Se aproxima. Tentação é diferente de pecado, irmãos. Ah, pastor, eu fui tentado. Não quer dizer que você pecou. Davi disse assim: o que pensei, a minha boca não transgredirá. O que pensei, tentação, minha boca não transgredirá. Pecado. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, não pecou. Você, isso aqui os irmãos aprenderam na escola dominical, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Um passarinho voando, tentação. Um passarinho fazendo um ninho, pecado. Então tentação não é pecado, mas a tentação é o caminho para o pecado. A tentação é a isca do diabo para fisgar. Lembra da mulher de Potifar? A mulher de Potifar era uma isca do diabo para fisgar José. Só que José não mordeu a isca. O diabo foi decepcionado, frustrado. O diabo lançou a isca, mas José não mordeu a isca. José fugiu da isca. José deixou na mão dela a capa, mas não perdeu a santidade. Deixou a capa, mas não perdeu o caráter. Tem muita gente para manter a capa, está perdendo a santidade, está perdendo o caráter. Perca a capa, perca a aparência, perca qualquer coisa, a posição, o status, mas não perca a santidade, não perca o caráter, não perca a sua vida diante de Deus. Aleluia! Ah, se você fizer isso, eu te mantenho na vaga de emprego. Se você não desviar isso aqui, você está com a dispensa já em mão. Não troque a santidade pela capa. Perca a capa, mas não perca a integridade, não perca o caráter, não perca a presença de Deus na tua vida. A palavra de Deus na visão de Jesus, irmãos, na visão de Jesus, como se vence as tentações? Primeiro, vigiando e orando. Mateus, capítulo 26, os irmãos conhecem, versículo 41, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Não é? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como se vence a tentação, pastor? Vigiando. Tem que vigiar, irmãos. Vigiar está em alerta. É fugir da aparência do mal. É vigiar. Quer vencer a tentação? Vigia. Esse é o método. Quer vencer a tentação? Vigia. Varão, vigia na terra. Varão, vigia na terra. Quer vencer? Vigia. Segundo, oração. Quer vencer a tentação? Ore. Esse é o segredo, irmãos. Não tem outro segredo. Não tem outro método. Não tem toque mágico. Não tem. Não tem fórmula secreta. Para se vencer a tentação tem que vigiar e tem que orar. E primeiro vem vigiar, depois orar. Porque tem gente que ora e não vigia. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Jesus vai vencer a tentação no deserto, capítulo 4 de Mateus. Mas antes, a Bíblia diz que ele orou. A Bíblia diz que tendo levantado o batismo das águas batismais, orou. E Jesus orando, o Espírito desceu, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, para vencer a tentação precisa estar vigiando e orando. Tem irmão, tem irmã que não vigia, não ora. Precisamos orar para vencer o pecado, para vencer a tentação. E terceiro, Jesus estava jejuando. O jejum também é uma disciplina bíblica para se vencer a tentação. O jejum é a oração sem palavras, é a oração em silêncio, está sacrificando a carne. Não é? E agora, irmão, Jesus vai vencer a tentação pela palavra
de Deus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus, irmão, sentiu fome. Veio o tentador e disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A tentação, o tentador veio. Aí Jesus, irmãos, usa a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer vencer o pecado, quer vencer a tentação, quer vencer o diabo, quer vencer o sistema mundano? Permaneça na palavra, pratique a palavra, viva a palavra, leia a palavra, se aproxime da palavra. Tem muitos irmãos perdendo a guerra, tem muitas irmãs perdendo a batalha, muitos valentes prostrados, muitas guerreiras, irmãos, prostradas. Sabe por quê? Não vigiaram, não oraram, não praticaram a palavra de Deus. Jesus venceu uma série de tentações pela palavra. Os irmãos conhecem, não vou citar todo o texto, mas ele venceu, Jesus venceu pela